sobre a pandemia de coronavírus, informa durante balanço de situação epidemiológica ali na Cabo Verde nos últimos 14 dias. Diretor Nacional de Saúde avança que 4 municípios apresentam taxa acumulada superior a 150 para 100 mil habitantes. Um desses é São Vicente, mas que, segundo Jorge Barreto, tendência aponta para diminuição. Nos últimos 14 dias, 12 concelhos apresentam uma taxa acumulada inferior a 25 por 100 mil habitantes, segundo o Diretor Nacional de Saúde. Temos Santa Cruz, com 8 por 100 mil, Santa Catarina de Santiago, 2 por 100 mil, Ribeira Grande de Santo Antão, 13 por 100 mil, São Salvador do Mundo, 23 por 100 mil, e depois nós temos os concelhos de Boa Vista, Tarrafal de Santiago, São Domingos, Sal, Ribeira Brava em São Nicolau, Tarrafal em São Nicolau, Ribeira Grande de Santiago e Brava, que não registaram nenhum caso, portanto, a taxa é 0 por 100 mil habitantes. Já os com a taxa de incidência acumulada entre 25 e 150 por 100 mil habitantes estão 6 municípios. Nós temos a Praia, com 38 por 100 mil. Nós temos Paúl, em Santo Antão, com 37 por 100 mil, com uma melhoria considerável em relação aos 14 dias anteriores, em que esta taxa estava em 334 por 100 mil. Nós temos o Concelho de São Miguel, na Ilha de Santiago, que tem uma taxa de 44 por 100 mil. Nós temos o Concelho de São Lourenço dos Órgãos, que tem uma taxa de 29 por 100 mil. O Concelho de São Filipe, no Fogo, que tem uma taxa de 74 por 100 mil, também com uma melhoria considerável, visto que esta taxa, nos 14 dias anteriores, estava em 673 por 100 mil. E Santa Catarina do Fogo, que igualmente apresenta uma melhoria considerável. São Vicente, Porto Novo, Maio e Mosteiros são os concelhos com a taxa de incidência acumulada acima dos 150 por 100 mil. A nível nacional, o país apresenta uma taxa de incidência acumulada de 54 por 100 mil habitantes, revelando uma diminuição para metade dos últimos 14 dias. Na Brasil, o governo requisita fábricas nacionais 30 milhões de seringas e agulhas para vacinação contra coronavírus. Até o fim de janeiro, cada uma das 13 empresas requisitadas deve fornecer 10 milhões de unidades de seringas e agulhas. O governo vai ficar com todo o estoque disponível dos fabricantes. No fim do ano, o governo tentou adquirir 330 milhões de seringas e agulhas, mas conseguiu apenas 8 milhões. A requisição está prevista na Constituição e permite o uso de bens privados em caso de risco iminente de perigo à população. Ainda no Brasil, o governo de São Paulo deve pedir nesta quinta-feira autorização de uso Coronavac à Anvisa. São 2 pedidos, um para uso emergencial e outro para o uso definitivo. Com isso, o governo de São Paulo precisa entregar toda a documentação sobre os testes clínicos que foram feitos aqui no Brasil com voluntários. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem até 10 dias corridos para dar uma resposta sobre o uso emergencial. Neste caso, a vacinação fica restrita ao grupo prioritário da campanha. Já para o registro definitivo do medicamento, a Anvisa tem um tempo maior. São 2 meses para dar um parecer. Já na Israel, autoridades apresentam um plano para emitir passaportes verdes a cidadãos que já foi vacinado. A medida prevê que os israelenses imunizados recebam uma espécie de passe livre uma semana depois de serem vacinados. Além de viagens liberadas para o exterior, o certificado também daria acesso a eventos, restaurantes, shoppings e academias. Segundo as autoridades israelenses, o passaporte é necessário para iniciar a reabertura da economia do país e também criar uma imunidade coletiva. Para que isso aconteça, Israel precisa vacinar 70% da população. Até agora, mais de 1 milhão de israelenses já receberam a primeira dose da vacina. De Tel Aviv, Bianca Zanini. Já Reino Unido decreta um novo confinamento total na Inglaterra, com encerramento de escolas e permite apenas funcionamento de serviços essenciais.
Com contaminação perto de 60 mil casos diários, meta e agiliza a imunização. O primeiro paciente a receber uma dose foi Brian Pinker, que tem 82 anos e faz diálise. Tomar a vacina é a única maneira de retomar a vida, já que o vírus é terrível, ele diz. A vacina é a segunda aprovada no Reino Unido. Há um mês, a da Pfizer começou a ser aplicada. Mais de 1 milhão de pessoas já teriam recebido a primeira dose. Para a imunização ser completa, são necessárias 2 doses. Com a alta nas transmissões, a Inglaterra foi fechada. As aulas foram suspensas e sair de casa só para emergências. Outros manchetes que se dá marca atualidade no mundo, confira e goste na rubrica Revista de Imprensa. Nota inicia para a IR7 que notifica Brasil, o governo deixa de gastar 80 bilhões de reais de orçamento no combate à Covid-19. Nota seguir para a Record Europa que trazer como destaque coronavírus. Índia registra menor número de casos da Covid-19 nos últimos 6 meses. Esse país continua a ser segundo mais afetado pela pandemia depois dos Estados Unidos da América. Já no mundo ao minuto, não tem equipa da OMS esperada na China para investigar a origem desse vírus. A equipa internacional de cientistas encarregada de rastrear a origem da Covid-19 deve chegar ainda esta semana na China, um ano após essa doença ter sido detectada pela primeira vez no centro deste país. Também agora para a Euronews, que notifica a América Latina reforça restrições e prepara vacinas. Na Al Jazeera, no tem dia da eleição na Geórgia, mais uma vez para decidir controle do Senado. Assim, 2 disputas extremamente competitivas determinam se republicanos da APG a maioria no Senado. Já na VOA, não tem confirmação da vitória de Biden, que vai ser posta em causa no Congresso. A nível do continente africano, o Angopta notifica a África com mais de 682 mortos e 21.548 casos nas últimas 24 horas. Para finalizar, não trazer notícia do desporto, onde é que a bola informa Lucas Veríssimo, fechado pelo Benfica por 6,5 milhões de euros. Mundo Record News desta terça-feira informativa termina por ali. Continuação de boa tarde junto com o Record TV. E acompanhe agora o programa Hoje em Dia.